Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Maria Cristina Cabral, uma das terapeutas do Espaço.on. Estamos aqui com mais uma live, desta vez uma live com enfoque diferente, uma live com a instrutora de Pilates, Cláudia Lecron. Cláudia Lecron vai falar sobre o Pilates e a expansão do movimento pós-mastectomia. Vamos ver quem já chegou aqui. Vamos ver. Oi, Cláudia, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Deixa eu só colocar o meu outro lado aqui, que caiu. Ah, pronto. Agora estou te ouvindo bem. Legal. Boa noite para você. Tudo bem com você? Tudo certinho? Obrigada. Tudo bem. Estava aqui Ah. falando assim para minha filha que está me ajudando com a luz. Tá ótimo, a luz está ótima. Com uma Valeu. planta aí atrás, está ótimo. Pois é. Ah. Tá Cláudia, tudo bem. Hoje nós vamos fazer uma live com um enfoque diferente aqui, não é? Uhum. Nós temos feito lives com as terapias holísticas, né, que o pessoal fala, e hoje nós vamos tratar do Pilates, né? É um outro tipo não sei se a gente pode chamar de terapia, mas Uhum. nós vamos falar com Pilates, mas tratando de um modo bem diferente, que é para as mulheres mastectomizadas, correto? Exato. Exato. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quanto Ok. tempo você trabalha, essas coisas. Ok. Então, eu antes de ser instrutora de Pilates, eu fui bailarina, fui acrobata, eu fui ginasta quando criança, fui atleta, eu sempre trabalhei com o corpo, desde bem pequenininha. Comecei muito cedo, comecei com 3 anos a fazer balé. E assim fui evoluindo, fui uma atleta, depois fui bailarina profissional, fui acrobata de circo. E Nossa. em um dado momento da minha vida, eu tive uma lesão no ombro e eu comecei a fazer pilates para tratar do meu ombro. Foi uma pós-reabilitação, digamos assim. E foi uma descoberta maravilhosa para a minha vida, porque eu precisava muito de uma atividade física que me trouxesse esse bem-estar que o Pilates proporciona. Porque eu estava acostumada a trabalhar o corpo sempre no sentido assim da estética, sempre preocupada com a performance, e o lado assim prazeroso foi se perdendo com o tempo, porque quem trabalha com o corpo assim em alta performance acaba sofrendo muito com várias lesões Sim, e está sempre tendo que ficar em forma e tal. E aí você vai até perdendo um pouco o prazer mesmo, né, de se exercitar. No meu caso, pelo menos, foi assim. Então, eu descobri com o Pilates, eu redescobri o prazer do exercício, o prazer de fazer uma atividade física segura, tranquila, sem preocupação com a performance, sem preocupação com a estética, mas com o bem-estar e com a saúde, né? Além do que, ele me proporcionou também, e aí foi num outro momento, foi quando eu fiz, né? Eu também tive câncer de mama, eu também fiz uma mastectomia, né? Há um ano atrás, e também usei o Pilates para me recuperar dessa mastectomia. Foi uma mastectomia total, então eu realmente precisei fazer um trabalho para voltar a movimentar meu sim, braço e melhorar minha postura e me reencontrar nesse corpo novo, né? Depois da sim. cirurgia. Então, o Pilates ele é um exercício, mas ele também é eu acredito que seja também uma Seja terapia, matéria? sim, porque ele tem essa visão holística do corpo, sabe? Sim. O Joseph Pilates, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho sobre o Joseph Sim, Pilates, que é o que criador do método. criou o criador do método, sim. Isso. O Joseph Pilates, ele foi assim um dos primeiros ocidentais, lá no início de 1900, ele nasceu em 1880, quer dizer,
Em Nossa. 1902, parece que ele tinha uns 20 e poucos anos quando ele estruturou a primeira sequência de exercícios, que é o MET Pilates. Ele era bem jovem. Ele foi uma pessoa que teve problemas de saúde também. Ele era raquítico, ele tinha asma, ele teve febre reumática, ele sofreu vários probleminhas de saúde e foi através da atividade física que ele foi se recuperando e se tornou um verdadeiro atleta. Ele era boxeador, ele também foi acrobata de circo, ele fez artes marciais, ele esquiava, ele corria ao ar livre o tempo inteiro, só de sunguinha pela rua, porque ele era todo naturalista. E ele tinha essa visão holística do corpo. O Pilates ele é muito estruturado dentro dessa visão de um corpo globalizado. Globalizado no sentido de uma coisa encaixa na outra e nada pode ser separado e afastado um do outro. Tem que tudo trabalhar junto, entendeu? Acho que Entendi. essa é a principal premissa, né, do Pilates. E me diz uma coisa, quantos tipos de pilates existe? Que a gente ouve Pois é. falar de pilates, pilates de solo, com aparelho, mate pilates. Existe mais algum tipo? Sim, então, o Pilates, originalmente, o Joseph Pilates criou o Mat Pilates. Mat quer dizer colchonete. Sim, Então, é o Pilates solo. Essa foi a sim, primeira sequência que ele criou. Depois, ele usou a criatividade dele por conta de coisas que aconteceram na vida dele, que depois eu posso até contar para vocês também, para criar os aparelhos, para que os aparelhos dessem uma assistência ao aluno que não tinha condição de fazer o MET Pilates. Porque o MET Pilates, entendi. a sequência original, ela é realmente bastante puxada. Ela é vigorosa, digamos assim. Mas ele percebeu que existiam pessoas que tinham necessidade de apoio. E ele criou os aparelhos para esse apoio. E os aparelhos, ele usou mola em vez de peso, para dar essa assistência ao aluno, assistência ao exercício. Então, você tem uma carga, mas é uma carga que vai se tornando cada vez mais forte de acordo com a tensão que você coloca na mola, e ao mesmo tempo, quando você volta com a mola, você encurta ela, né? Ela te puxa. Então, é um trabalho muito, muito mais fluido, em vez do Entendi. peso, por exemplo, que é o mesmo peso. Quando você levanta um peso, ele é o mesmo peso. Esteja ele aqui embaixo, lá em cima, é o mesmo peso. A mola não, ela vai tensionando cada vez mais e depois ela vai voltando suavemente, entendeu? Isso é um Entendi. trabalho mais orgânico para a musculatura, entendeu? E isso ajuda muito na estabilidade das articulações. Trabalha os músculos pequenos ali, Ah, entendeu? entendi. Então, Entendi. voltando aos tipos de pilates, existe Ah, o Mat Pilates, que é o pilates de solo, solo. pilates com aparelho. Mas existe uma gama imensa de possibilidades dentro de acessórios que você pode usar, aquela bola, que todo mundo fala bola de Sim. pilates. É, Nem é, na verdade, uma bola de pilates, mas ela virou uma bola de pilates, bola de porque pilates. o pessoal do pilates usa muito ela. Muito, Enfim, eu sei. aquelas faixas elásticas, enfim, tem uma gama enorme de acessórios também que podem ser usados, entendeu? Pelo pilates. E me diz uma coisa, se você tivesse que colocar, você já falou um pouco da diferença entre a musculação e o pilates, mas se você tivesse que colocar a ginástica tradicional, a musculação e o pilates, sem puxar a sardinha para o seu lado, né? Qual que você diria que traria melhor resultado? Bom, Até porque as pessoas podem querer por situações diferentes, né? exato, exato, exato. Eu acredito que hoje em dia a musculação ela tem uma pegada mais para ganho de massa muscular. Quem faz musculação em geral pretende, né, adquirir uma massa muscular e isso é muito bom para pessoas idosas também que necessitam de um ganho de massa muscular. É óbvio que tem que ser suave, mas musculação é bom para isso.
E a ginástica localizada, a ginástica tradicional, digamos assim, ela já é mais para a pessoa que procura um condicionamento físico relacionado à estética, entendeu? Assim, eu quero ficar com a barriga durinha, a bundinha empinada e tal. Eu estou sendo um pouco, assim, estou generalizando um pouco. Eu acredito que o Pilates, no fundo, ele consegue ter as duas coisas. Ele tanto pode, esteticamente, levar a pessoa a ter um corpo, né, definido e tudo, porque depende muito também da quantidade de vezes que você pratica, de quanto você usa de peso, porque você também pode usar peso no Pilates, também pode usar carga. Mas eu acho que o principal que o Pilates traz é essa noção de boa postura, essa integração do movimento com a respiração, essa consciência corporal, porque quando você faz uma aula de Pilates, você não pode estar vendo televisão, você não pode estar ouvindo música muito alta, você tem que prestar atenção na sua respiração, você tem que prestar atenção nos seus acionamentos. É No cheio seu de pequenos corpo, né? detalhes. Exato. Ele te traz para dentro de você, assim. E te obriga a conhecer o seu corpo, que eu acho que é muito importante. E uma coisa pelo que eu estou vendo que você está falando, isso vai evitar também a lesão, porque você muitas das vezes você está fazendo uma musculação, você está prestando atenção na televisão, na música, está conversando com alguém, nem sempre tem um profissional ao seu lado para dizer se você está fazendo errado ou não aquele exercício, e você acaba se lesionando. E com o Pilates não, você tem o instrutor ali o tempo todo, praticamente do seu lado, né, te olhando, porque não é o Pilates é uma aula em grupo. Quantas pessoas você pode ficar? Lógico que com Mat Pilates, com Pilates solo, você fica com mais pessoas, né? Você pode ter uma média. Você gosta de trabalhar com uma média de quantas pessoas no Mat Pilates? Eu gosto de trabalhar com no máximo 7 pessoas, que é o que eu acho que eu dou conta. Entendi. Você pode prestar atenção se a pessoa não está fazendo nenhum movimento errado que possa levar ela a alguma lesão. Tá. E Exato. no Pilates com aparelho? Dependendo da quantidade de aparelhos. Isso. Depende um pouco da quantidade de aparelhos e do tipo de aluno que você tem. Mas, normalmente, aqui no Brasil, os estúdios de Pilates trabalham com 4 alunos. 4 Sim. alunos por turma, tá? Cada um vai fazer uma coisa no aparelho, então o professor tem que estar muito atento, porque não está todo mundo fazendo tudo igual. Mas se você tiver uma turma com vários aparelhos, em que você pode colocar todo mundo para fazer a mesma coisa, é mais fácil de você olhar. Mesmo assim, o Pilates tem essa abertura para a individualização do exercício. Então, sempre vai haver um aluno com uma necessidade especial, no sentido de que, eu não posso fazer isso porque eu tenho um problema na cervical, eu tenho uma hérnia e tudo. Então, você tem que estar o tempo todo atento para adaptar os exercícios à qualidade do movimento que aquele aluno precisa, entendeu? Entendi. Tem que estar fazendo sempre eles. Entendi. E agora a gente, voltando um pouquinho para o tema. As mulheres mastectomizadas, ela tem algum tipo específico de pilates para fazer, ou ela pode fazer qualquer tipo de pilates, desses que você me... Sim, eu acho que sim. Elas podem fazer qualquer tipo de pilates, tá? Mas uma pessoa que tem, aí vem aquele olhar individualizado novamente, que tem uma necessidade especial no sentido de que ela precisa trabalhar mais algum tipo de movimento, que é o movimento do braço, né, da postura da coluna e tudo, para recuperar um movimento que ela perdeu, ou até mesmo para ampliar um movimento que ela já ganhou, mas precisa ampliar mais. O Pilates tem esse olhar individualizado sobre o aluno. Então, a aula vai ser a mesma de uma aula de Pilates normal, você vai trabalhar o corpo todo, porém, você vai dar ênfase àquele movimento que ela necessita. Vai ter uma ênfase sobre aquela região ali.
no caso, a cintura escapular, né? Sim, entendi, entendi. E você podia me dizer quais são os benefícios da prática de Pilates, os benefícios específicos da Para a prática mulher de para a mulher mastectomizada? Então, eu acredito que quando você passa por uma cirurgia de mastectomia, você tende, né? A pessoa tende, é uma tendência da pessoa se proteger aquela área que foi afetada, né? Sim, Duramente afetada até, né? sim, Então, existem compensações. A pessoa que tem uma região muito que está ali na frente, no corpo, né, no peito, que está machucada, que está sentida, que está dolorida, ela muitas vezes ela vai criar compensações na postura, ela vai proteger aquela área, ela vai parar de mexer tanto o braço, até porque durante um tempo ela tem que realmente ter cuidado, então ela não pode se mexer muito. Então, eu acredito que o Pilates ele vai recuperar toda essa questão da postura, principalmente a postura, vai aumentar a capacidade respiratória dela, porque os movimentos são todos feitos em coordenação com a respiração, e vai aumentar, vai ampliar o movimento daquele braço que foi afetado pela cirurgia, entendeu? Porque a gente vai trabalhar o corpo inteiro, como um todo, mas vai trabalhar principalmente em cima daquela região que precisa de um pouco mais de atenção, tá? entendi, entendi. E você acha que isso também vai mexer com a autoestima? Que eu estou falando assim, da mulher fazendo o Pilates, ela vai poder conhecer mais ainda, porque a gente sabe, nós como mulheres, para a gente o feminino está muito no seio, né? Uhum. Representa tudo. Tanto é a mulher, ela qualquer coisa ela esconde o seio, não é verdade? É o feminino. Então, você acha que isso também ajuda a recuperar a autoestima dela, ela saber que ela vai poder fazer exercícios que vão ampliar os movimentos dela, que, entende? Entendo. Com certeza, eu acho que é fundamental para justamente o resgate dessa autoestima, sabe? O resgate de uma boa postura, porque a postura tem muito a ver com isso, né? Quando você está com uma boa postura, significa que você está de bem com a vida, né? Você está Sim, feliz, você está tranquilo, né? Quando você se encolhe, você está se protegendo, você está meio que, né, ressentido. Então, essa coisa do crescimento, de abrir o peito, de abrir os braços, de mexer o tronco, tudo isso é um ganho enorme na autoestima da mulher, sabe? E principalmente ela perceber que o corpo dela, apesar de ter passado por aquele trauma, ele vai continuar normal, você vai voltar a fazer tudo o que você fazia antes, entendeu? Absolutamente tudo. E se bobear, vai fazer até mais coisas, entendeu? ai, Por conta de estar com o corpo bem preparado para qualquer outra atividade, entendeu? entendi. E me diz uma coisa, com qual regularidade o Pilates deve ser praticado para recuperação dos movimentos? Então, para a recuperação dos movimentos, eu acredito que 3 aulas por semana seria o ideal. 3 sessões semanais para você manter lá em cima do lugar que está lá precisando ser mexido, alongado, fortalecido, reorganizado. E depois, 2 sessões por semana para manter o corpo de bem, né? Assim, com uma Sim. postura ideal, o abdômen bem trabalhado, não gerar tensões desnecessárias no corpo. Mas eu acredito que no início, 3 sessões seria o ideal, 3 sessões semanais. E é importante falar que, assim, a partir do momento que você está liberado do médico, né? O médico disse, olha, você já está ok, já pode começar a fazer algum exercício. E tirou o dreno, enfim. Logo, o quanto antes você tiver sido liberado pelo médico, o quanto antes você deve começar a se mexer. O quanto antes. Porque depois, quando o tempo vai passando, vão criando-se enrijecimentos, né? Você vai atrofiando a musculatura,
você vai ficando com tudo mais tenso e fica mais difícil depois para criar novamente a elasticidade e tal. Então, quanto antes, melhor. É claro que tudo é gradual, né? No Sim, início lógico. você não vai fazer qualquer coisa. Tem Sim, movimentos para cada fase da recuperação, entendeu? entendi. E Cláudia, me diz o seguinte, nesse momento difícil que a gente tá vivendo, né? Você não está trabalhando presencialmente, dando essas aulas de Pilates. Como é que você está fazendo para ajudar as mulheres que estão mastectomizadas a passar por isso, você está fazendo aulas online, como é que você está fazendo? Então, eu tenho uma aluna especificamente mastectomizada que faz aula comigo online, a gente faz aulas juntas. No início da pandemia, eu estava mandando uns vídeos para ela com os exercícios. Porém, ela não estava conseguindo ter a disciplina de parar, pegar o vídeo e fazer, sabe? E aí ela me perguntou se a gente podia fazer uma experiência de fazer aula online. A gente está fazendo, não é o ideal, porque infelizmente eu não posso estar assim, olhando ela assim tão de perto, então Sim. eu vejo mais ou menos, né? Às vezes eu falo assim, nossa, a imagem some, aí eu falo para ela assim, por favor, continua falando que eu quero saber se você está fazendo o exercício. Mas o importante é que ela está fazendo. E ela falou para mim, olha, está sendo muito importante para mim continuar fazendo e ter o compromisso de ter você lá comigo, porque aí eu vou e faço. Porque eu sozinha não tenho essa disciplina. Então, estou dando aula online para essa aluna especificamente, entendeu? Entendi. A Denise está perguntando aqui, eu acho que você já respondeu. É possível dar continuidades aos trabalhos sozinha nos dias que não tiver aula? Sim, é possível, porque os exercícios são bastante simples. É óbvio que existem exercícios mais complicados, mas para um aluno fazer sozinho, a gente indica alguns exercícios, alguns alongamentos, para a pessoa fazer realmente em casa sozinha. E quando a pessoa tem essa disponibilidade é ótimo, porque ela vai estar o tempo todo mantendo o corpo dela trabalhando, né? São coisinhas bem simples, alguns movimentos que já são o suficiente para você tirar a atenção dos lugares ruins, que você, acordei meio troncha, meio... Então eu vou fazer um rolamento da coluna para me alongar, vou pegar uma canga, por exemplo, e alongar minha perna, vou fazer uns movimentos de flexão lateral para criar espaço aqui na cintura, abrir o peito, respirar, que é muito importante. O Importante. Pilates tem uma respiração muito específica, entendeu? Não é igual a respiração da yoga? Ou é Não parecida? é. Não, eu acho que na yoga se respira sempre pelo nariz, se eu não me engano, Sim, né? é. Não, no Pilates não. No Pilates a gente inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, de forma vigorosa, com bastante força. Porque se você pode até experimentar, se você soprar, como se você fosse soprar uma vela, você vai sentir que a sua barriga aciona. Por quê? Porque a musculatura abdominal é uma musculatura acessória da expiração. Você acessa essa musculatura para expirar com força. E a ideia do Pilates é trabalhar centro de força, essa parte que fica em torno do nosso umbigo aqui, vai até lá nas costas, na região lombar, fortalecer essa área para criar uma estabilidade na sua coluna lombar e você poder fazer todos os outros movimentos sem que a lombar receba pressão e saia do lugar, entendeu? Entendi. Inspira pelo nariz, expira pela boca para acionar o abdômen, entendeu? Entendi. Então, holisticamente falando, seria o chakra umbilical e o plexo solar que a gente É, ativaria. Seria isso. isso. Seria. Eu Ah, acho que... interessante. E me diz uma coisa, Cláudia. Você estava falando do José Pilates, que ele criou esse método, até porque ele ficou doente, não é isso? Ele era uma criança bastante debilitada, assim, mas depois Ma- ele ficou bem.
Mas ele ficou, quando ele criou esse método, ele era doente ou ele ficou doente? Como é mais ou Tá. menos essa história? Como porque você disse que ia contar um pouquinho a história. De repente as pessoas têm curiosidade em saber das pessoas que criam os É. métodos. Como é que Eu acho que ele... a história dele é bem interessante, sim. Então, ele foi uma criança muito debilitada, né? Frágil, Sim, digamos assim. sim. E o pai dele era ginasta e a mãe dele era uma naturalista. Eles já tinham essa visão assim do exercício físico, né? De fazer exercício, de ser uma coisa boa, né? Tanto para a mente quanto para o corpo. Eu acho que ele já foi influenciado desde da pequena infância nesse sentido. E aí ele começou a fazer esporte, uma coisa atrás da outra, e ele foi, acho que em 1916, por aí, ele foi para a Inglaterra. Lá ele trabalhou como boxeador, ele foi treinador da polícia da Scotland Yard, de defesa pessoal, ele fazia muitas lutas, e tudo, fez um pouco de tudo. Só que aí veio a Primeira Guerra, Primeira Guerra. foi antes um pouco, então, que ele foi para... Ele foi antes, porque a Primeira Guerra foi em 1914. Então, ele foi um pouco antes para a Inglaterra, porque ele foi preso na Inglaterra durante Ah, a Primeira Guerra. Ele ficou confinado com todos os alemães da Inglaterra, ficaram confinados, porque eram alemães e simplesmente prenderam ele. sim. E justamente foi naquela época que teve aquela gripe, a gripe espanhola, Espanhola. 1918. Isso. Durante esse confinamento, ele trabalhou o corpo dele e dos colegas dele que estavam confinados com ele no pavilhão. Eles faziam exercício diariamente orientados por ele. Ele convenceu todo mundo a fazer exercício e dizem que ninguém pegou a gripe lá. Ou quem Nossa. pegou não teve nenhum tipo de complicação. Então, várias coisas foram influenciando ele a perceber que o exercício era fundamental para que o corpo tivesse uma boa resposta diante de várias coisas, né? Ele mesmo dizia que hábitos ruins são responsáveis por todos os males do homem moderno, sabe? Hábitos de má alimentação e de sedentarismo, má postura, enfim. E ele era uma pessoa que era um exemplo disso, porque ele não só fazia exercício regularmente, todo tipo de exercício, ele adorava qualquer coisa, mas ele também era um cara muito festivo, ele gostava de comer bem, de beber bem, de festa, ele era muito alegre, muito para cima, sabe? Mas ele era um instrutor muito rigoroso, ele era Entende? durão. Ele era durão. E me diz uma Mas aí, coisa. fala, Continua, não? Continua. exatamente, porque depois que ele voltou para a Alemanha, e lá para 1926 ele imigrou para os Estados Unidos, porque o pessoal lá na Alemanha queria que ele trabalhasse com o exército alemão, e ele não estava gostando muito Do do que estava caminho. acontecendo na Alemanha naquela época, e ele foi para os Estados Sim. Unidos. E nessa viagem de barco, ele conheceu a Clara, que é uma enfermeira, e que se transformou na esposa dele e na sócia dele. Eles abriram um estúdio de pilates. Já nessa época, ele já tinha idealizado os aparelhos. Ele tinha um irmão que adorava também mexer com isso, com mecânica, essas coisas. Então, eles foram Entendi. idealizando juntos os aparelhos. E esse estúdio de pilates era num prédio em Nova York que tinha o New York Ballet City. Então, muitos bailarinos começaram a fazer pilates como um Até trabalho de para condicionamento evitar as físico. lesões, né? Exato, e para se recuperar. Ele também teve uma aluna, uma bailarina mastectomizada que ele recuperou, isso lá em 1950. Um Nossa. trabalho muito bonito que ele fez. Tem filmagens desse trabalho que ele fez com ela, muito bonito. Então, assim, e ele morreu com 80 anos, assim, todo Durinho. bonitão, todo reto, assim, sabe aquela pessoa que tem uma postura que você fala assim, essa pessoa está bem, sabe? Você percebe que ele não tem problemas de compressão vertebral, que ele está com assim, a caixa torácica dele bem desenvolvida. Então, assim, ele era um exemplo realmente
de bem-estar, sabe? De quanto o Pilates e as outras atividades também, mas principalmente o Pilates, trouxeram para ele bem-estar. E quando foi que o Pilates chegou aqui no Brasil? Eu acho que foi lá para... Existe uma divergência aí, porque tem duas pessoas que dizem que trouxeram o Pilates para o Brasil. Sim. Uma que trouxe especificamente para o Rio de Janeiro e uma que trouxe lá para a Bahia. Ah, sim. Mas são dois centros que acabaram evoluindo juntos lá para a década de 70, final da década de 70. Mas eu acho que o boom mesmo foi depois da década de 90. Um boom, aquela coisa assim de que a gente brincava a dizer assim, nossa, cada esquina tem um estúdio de Pilates agora, né? Sim, sim. Foi meio isso, né? E me diz uma coisa, essa recuperação que você está fazendo com as mulheres mastectomizadas, isso aí já veio, como você falou, que o José Pilates ele ajudou lá na década de 50 uma bailarina, né? Uhum. Quando você pegou isso, como é que você trouxe para a sua vida, não só para você, né? Lógico que você pensou primeiro em você por conta da situação que aconteceu contigo. Mas como é que você trouxe isso? Você lembrou que isso tinha acontecido? Você viu que tinha alguns exercícios específicos para quem era mastectomizada? Como é que foi isso? Então, não é que existem exercícios específicos para a pessoa mastectomizada, mas existem exercícios que se aplicam a essa situação, né? Entendi. E o que aconteceu comigo foi que, bom, eu obviamente já estava prevendo que eu iria usar o Pilates após a cirurgia para me recuperar. Só que, coincidentemente, o lugar onde eu fiz a minha formação promoveu um workshop de uma francesa, Yael Pencos, ela tem um nome diferente, um workshop especificamente sobre esse assunto, sobre a recuperação das mulheres mastectomizadas com o Pilates. Isso foi uma semana antes da minha cirurgia. O universo conspirou para te ajudar, né? Exato. E aí eu tive esse contato que foi muito bom, porque me ajudou a aprender exercícios novos, inclusive, que eu não conhecia, que eram muito mais específicos para a recuperação dessa região, entendeu? Mas é como eu falei, uma aula de Pilates sempre vai trabalhar o corpo inteiro, não vai ser só... Sim, não, tá? Eu sei, mas no caso, como você falou, você teve você teve exercícios, ela mostrou para você exercícios mais específicos. E aí você adotou para você esses exercícios, né? Porque a gente sempre se usa de cobaia, né? Você adotou para você ter a sua amplitude, para você se recuperar mais rápido e você poder passar adiante para as pessoas, não é isso? Exatamente. Eu adotei e depois passei a utilizar para compartilhar com outras pessoas Eu até tenho uma historinha que eu acho bacana de contar dessa minha aluna que eu tenho dado aula online para ela. No início, quando a gente estava ainda... A gente tinha começado há pouco tempo, ela não devia ter feito nem 10 aulas ainda. E ela estava ainda com o braço um pouquinho duro, ela não conseguia se mexer direito. E ela me contou uma coisa que eu achei tão bacana, eu achei tão bonitinho ela falou, todo dia quando eu vou dormir, eu coloco 2 almofadas nas costas para sentar na cama, ficar mexendo no celular, ler um pouquinho e tal. E na hora de deitar mesmo, eu saio da cama, tenho que tirar uma almofada, botar lá para frente para eu poder deitar de novo. E um belo dia, depois da gente ter iniciado esse trabalho, ela fez assim com o braço, pegou a almofada pelas costas, assim, tirou a almofada assim. E aí ela falou, opa, nossa, não sei nem como é que eu fiz isso. Quer dizer, o corpo dela respondeu ao que ela tinha pensado em fazer, mas ela sempre tinha cuidado, né? Tipo, não posso fazer esse movimento. Mas ela fez
E falou, foi ótimo, eu percebi que o braço já está subindo e tudo. Eu falei, tá vendo? Que legal, né? Que bacana, ela está conseguindo ter o resultado, né? E ver esse resultado. Ah, isso é ótimo. Quando a pessoa começa a ver o resultado daquilo que está trabalhando, é muito bom. É. E me diz uma coisa, lá no espaço nós temos o pessoal do Zen Câncer, não é Uhum. isso? As É. mulheres lá do Zen Câncer. Você tem trabalhado com elas o Pilates? Então, nesse momento agora, não. Eu dei uma Não, aula no Zen Câncer, Eu até conversei com a Denise de disponibilizar para o pessoal do Zen Câncer pequenos vídeos com pequenos exercícios que elas possam fazer sozinhas, em segurança, que não seja muito complicado, que dê para elas trabalharem, né, de forma tranquila e segura. Eu até estou conversando com a Denise uma forma de disponibilizar esses vídeos. São, tipo, sei lá, 5 exercícios, sim, sabe? Uma coisa bem simples mesmo, mas para que elas já comecem a ter contato com a técnica, né? Quer dizer, perdão, com o método, e também para que elas trabalhem a região afetada. Mas eu não entendi. nesse momento agora, eu estou planejando com a Denise ainda como é que vai ser isso, mas pretendo fazer sim. Ah, isso é muito legal, porque o Zen Câncer, assim como tem lá na Tijuca, ele tem em outros pontos, né? E você começando isso na Tijuca, isso pode se espalhar pelos outros polos, né? Vai ajudar muita gente. Você já pensou? Você estava falando que você só estava com uma aluna, né? Você não dá, você dá gravado ou você faz ao vivo com ela? Não, com ela eu faço ao vivo. Eu tenho uma outra turma de Pilates, mas é uma turma de Pilates normal, né? Normal, sim. Isso. Esses aí, esses alunos que são os meus alunos que já fazem aula comigo há muitos anos, eu dou aula para eles gravada. Eu envio para eles os exercícios. Mas no caso deles, é bem específico, porque são pessoas que já tiveram contato comigo, já estão acostumados a fazer Pilates há bastante tempo, né? Sim. Então eu me sinto tranquila de mandar os exercícios para eles, que eu acho que eles vão conseguir fazer. Confesso que não acho que todo mundo esteja fazendo, não, porque a pessoa fica meio preguiçosa, não, né? Tomar a iniciativa de pegar, abrir um espaço em casa para fazer mesmo, né? Tem pouca gente que tem essa disponibilidade. Sim. Então, eu acho que a aula online, no caso, ela rende mais nesse sentido. Sim. E você pretende fazer alguma aula online lá no espaço? No Na, espaço.com, na sim, plataforma? eu gostaria muito de dar aula online no espaço.com. Acho que seria bem legal, sim. Tem Mas, essa mas, disponibilidade. sim, mas aí você está falando a aula online não só para as mulheres mastectomizadas, mas também a aula comum. Sim, a gente tem que ver o que vai pintar de interesse, né, de pessoas para Sim. fazer. Eu acho que, assim, para as mulheres mastectomizadas, especificamente para elas, eu gostaria de disponibilizar os exercícios Sim. por vídeo. Agora, nada impede que elas façam a aula de Pilates normal também, Ah, entendeu? não tem Porque nenhum tipo de não problema. tem, não tem nenhuma restrição, Ah, nenhuma. tá. Sim, entendi. Aí realmente fica mais fácil para elas, né? Uhum. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos ver se alguém quer fazer pergunta. A Denise fez uma pergunta, mas foi só Ah, aquela hora, né? é. Alguém mais quer fazer uma pergunta, gente? Acho que não. Cu- Curiosidade, ninguém tem curiosidade de saber do. Ou então o pessoal não sabe formular pergunta assim, né? Porque é um assunto muito específico. Não, é um assunto É, específico. Aí as pessoas, de repente, não tem como saber formular aquela pergunta para aquele assunto. ó, Ah, a ó a Cedina Cedina está agradeceu. agradecendo. Cedina, De grande amiga nada. minha. Eu te agradeço Porque também. é um assunto muito específico, né? Que a gente está falando de pilates para mulheres mastectomizadas. Aí, e nós já falamos, acho que a gente já abordou
praticamente quase todas. Tem mais alguma coisa que a gente possa falar, Cláudia? Porque eu acho que a gente nós já costuramos. Aham. Teve uma moça que falou, eu não sei Pode, quem foi pode, agora, pode ser sobre melhorado? ela perguntou Ah, sobre a, peraí, em termos de alongamento, peraí. Ah, em termos de alongamento, pode ser melhorado? então, isso é uma ótima pergunta, porque numa aula de Pilates você trabalha força, alongamento, alinhamento, coordenação, o core, né, que é essa região do abdômen, trabalha muito, mas numa aula de Pilates você vai trabalhar todas as qualidades de movimento do corpo, todos os padrões de coluna. Padrões de coluna é o quê? Coluna redonda, coluna arqueada, coluna inclinada, coluna torcida. Você vai trabalhar tudo isso. Vai trabalhar força, vai trabalhar alongamento de todos os membros superiores, membros inferiores. Em uma aula, tudo é trabalhado, sempre, sempre, sempre. Isso é uma característica de uma boa aula de Pilates. Uma boa aula de Pilates tem que ter essa qualidade. Trabalhar o corpo todo, tanto força quanto alongamento, quanto coordenação, tudo, entendeu? Entendi. A Denise está perguntando assim, se há um limite de participantes para uma aula online. Seriam 7? Quantos você acha? Quantas pessoas podem Eu acho, participar? eu acho que para uma aula online seria melhor que fossem menos pessoas. Eu diria 4, 5 no máximo. Porque você tem que ver, né? Você tem que ver numa tela, não é uma coisa muito confortável de se ver, né? Entendi. A E é Cedina muito está... importante o olhar do aluno, do Ah, professor no sim. aluno. No É aluno, muito, né? muito, muito importante. A Cedina está dizendo que fazia para escoliose. Sim, para melhorar a coluna, né? Para aliviar a escoliose. Não vai ser, talvez não conserte a escoliose de todo, mas vai trabalhar sobre as compensações que a escoliose trouxe, alinhando a coluna. Isso é ó, muito bom mesmo. E qual o acessório que precisaria para uma aula em casa? 3 acessórios. Um tapete, alguma coisa para você colocar no chão e se apoiar. Uhum. Pode ser uma toalha grossa, 2 toalhas, uma em cima da outra, ou um tapete de yoga seria o ideal. Eu mesma Uhum. não tenho tapete de yoga aqui comigo, estou usando um tapete normal. Uma canga ou uma toalha para você segurar, como se fosse uma faixa, né? Aquele Teraband. Isso, é como se fosse um teraband, mas você vai usar uma toalha ou uma canga. Sim. E uma almofada que a gente coloca entre as pernas para trabalhar os adutores e o alinhamento dos membros inferiores. Uma almofadinha que você Sim. coloca entre os joelhos. Então, só essas 3 coisas são Só necessárias. isso? Tá, é o suficiente. Nossa! Nossa! Com isso aí você já pode fazer os seus movimentos do Pilates para não perder a sua forma. Exatamente. Pode sim. É bem No, fácil, é bem no, tranquilo. é bem tranquilo. E me diz uma coisa: existe especificamente, por exemplo, algumas profissões que trabalham meio tortas, né? Por exemplo, Hum. os dentistas. é, Como é que você vê isso? Você acha que o Pilates, para o alongamento, que você falou dos alongamentos, seria bom para os profissionais que trabalham, que têm uma postura. Uhum, sim. Eu digo que a era do computador foi a minha maior aliada, porque me trouxe muitos alunos. Porque o computador estragou a coluna das pessoas em geral, né? Sim, Ficar sentado muito tempo. O dentista, meu pai era dentista, inclusive, também tinha essa questão da postura arredondada e torta assim para o lado. Então, eu tive também um aluno que era violinista e sim, ficava o tempo com a cabeça assim de lado, já imaginou? sim. Horas e horas. Então, é muito importante, sim, para justamente fortalecer, porque aí não é uma questão só de alongar, é uma questão de fortalecer a musculatura
para que a coluna continue descomprimida, entendeu? Os músculos têm que ter tonicidade para que a coluna perca a compressão, porque quando você se inclina, você está comprimindo a coluna. Então, você não só tem que alongar, a pessoa tem que voltar para a coluna reta, tem que entender onde é a coluna reta, como ela tem que ter força para sustentar isso. Porque ninguém consegue sustentar uma boa postura se não tiver com a musculatura tonificada. Entendeu? Entendi. E isso a pessoa tem que fazer isso diariamente. Diariamente não, que eu estou falando como você faz numa musculação, levar o Pilates para a sua vida. Não é isso? Exatamente. Eu acho que você só tem que praticar, fazer a aula 2, 3 vezes por semana, isso seria o ideal, mas você tem que realmente levar o Pilates para o seu dia a dia. Quando você estiver sentado, você tem que lembrar que você tem um abdômen que ele tem que estar acionado para manter a sua coluna estável, que você tem que estar com uma cadeira também adequada para que as costas estejam apoiadas, você tem que estar sentado sobre os seus isquios, a cervical também tem que estar alongada, né? E tudo isso você aprende durante a aula do Pilates, você se conscientiza de tudo isso. Os meus alunos ficam zoando que até a respiração eles levam para o dia a dia, né? Eu tenho um aluno meu que anda de motocicleta, aí ele fala, eu inspiro na curva, eu expiro quando volto. Porque ele sente o abdômen contrair, sabe? Eu falo, gente, é isso mesmo. Lógico, a gente tem que levar para a vida, né? O que a gente... Eu acho que aqui tem uma pergunta, peraí. Acredito sim. Mas para melhorar a lordose, mais ou menos em quanto tempo? 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, ela está perguntando em quanto tempo, fazendo 2 aulas por semana, em quanto tempo ela vai melhorar dessa lordose. Bom, é preciso entender que tipo de lordose é essa, porque existem lordoses que são posturais e existem lordoses fisiológicas. Então, a lordose fisiológica, a pessoa já tem aquela característica dentro do corpo dela, faz parte do biotipo dela, tá? E a lordose postural é porque em algum momento da vida dela, ela se colocou numa posição por repetir sempre aquele padrão e entrou numa lordose postural. A lordose postural, ela é mais fácil de ser trabalhada, tá? Mas não existe assim, eu não posso dizer assim, em tanto tempo você vai ter resultado, porque cada aluno responde de uma forma diferente, né? A ficha não cai para todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, é importante fazer e com certeza vai ajudar, vai melhorar, e eu acho até que melhora rápido, para o que eu considero como sendo um trabalho, né, de condicionamento físico com algum resultado visível. Mas eu não posso te dizer quanto tempo exatamente, isso é meio complicado, entendeu? Vai depender muito do tipo de lordose, do tipo de aluno, da resposta de cada aluno, entendeu? E principalmente levar o Pilates para a vida. Isso. Porque a pessoa pode cair de novo na mesma situação se ela achar, eu tô boa. Porque acontece isso muito, né, Cláudia? A pessoa melhora, aí vai embora e daqui a algum tempo volta sentindo as mesmas dores porque... Exato. Exatamente. Ai. Eu me lembrei de uma outra coisinha maneira de dizer a respeito do Pilates. Falando sobre o Joseph Pilates. Pilates nem sempre teve o nome de Pilates, né? Porque Pilates é o nome dele. Sim. Quando ele criou o método, ele chamava de contrologia. É um nome engraçado. Ele dizia que era o controle do corpo pela mente. Tá. Entendeu? Só que o nome o nome não pegou muito, né? Não. Era um nome muito bem estranho. Aí virou Pilates, que eu acho que ficou bem melhor. Com certeza. Né? É bem interessante isso. Cláudia, será que alguém tem mais pergunta aí, gente? Poxa, é um assunto tão interessante. A Cláudia tem tanto a oferecer. Eu acho que as pessoas já perguntaram tudo que tinham que perguntar. Eu também já perguntei
já perguntei sobre Zen Câncer, se você ia dar aulas lá, você já falou que vai conversar com a Denise, né, sobre um vídeo. Você já explicou sobre a diferença do Pilates, entre o Mato Pilates, entre o Pilates com aparelhos, né? Aparelho. Você falou que existe o Mato Pilates e o Pilates de aparelho, mas existe mais algum outro tipo de Pilates? Porque, por exemplo, a yoga, existe N tipo de yoga. Mas o Pilates também existem várias linhas de trabalhos diferentes. Existe uma que é bem mesclada com a yoga também, Yoga Lattes. Nossa, existe. Porque, como é um método, os exercícios, eles, assim, existe um clássico que a gente chama, que são os exercícios que ele criou. Sim. Mas depois a coisa foi evoluindo e cada um que foi aprendendo foi colocando um pouquinho de si, entendeu? Entendi. Então, até eu mesma, que fui bailarina, que fui ginasta, eu coloco também um pouco do que eu tenho, né, do meu passado corporal, do que eu tenho de passado em termos de estrutura corporal, do que eu aprendi no passado, eu aplico nas minhas aulas também, entendeu? Então, eu coloco, às vezes eu vou colocar um movimento que é de dança contemporânea, mas eu vou executar ele dentro das premissas do Pilates. Do Pilates. Com a coordenação da respiração, com a coordenação do centro de força do corpo, entendeu? Então, assim, cada um que aprende o método, coloca um pouquinho de si na hora de ensinar. Passa a agregar alguma coisa, entendeu? Entendi. Entendi. Eu acho isso interessante, porque você tanto é que... traz a base, né? Isso. E aí, conforme você vai aprendendo e repassando isso, você vai colocando um pouco de você mesmo ali e até agregando alguma particularidade do que você foi. Se a pessoa foi, você como bailarina, se a pessoa foi um professor de educação física, um exercício, é interessante isso. Aí o método só tem a ganhar com eu acho que por isso que as aulas de Pilates, quando você vai fazer aulas com pessoas diferentes, são muito diferentes umas das outras. Existem coisas que tem que ter numa aula de Pilates, que é como eu falei, trabalhar o corpo todo, trabalhar o centro de força, trabalhar coordenado com a respiração, as posturas da coluna. Tem coisas que você não pode fugir, né? Senão não vai ser Pilates. Aí vira outra coisa. Entendi. Mas a gama de criatividade de movimentos é muito grande. Inclusive por causa dos acessórios também. Tá. A bola, os terabands. Tem bola grande, bola pequena. Pequena, eu sei. Tem aquela bola menorzinha. Tem um círculo mágico, que é como se fosse um arco, um aro. Como se fosse um bambolê, tipo um bambolê, não? É um bambolê pequenininho assim, na verdade. Ele é bem menor. Que você usa para pressionar, para segurar tudo. Existe o rolo, já ouviu falar no rolo? O rolo de Feldenkrais. É um rolo assim de espuma que você deita em cima. Isso para alinhar a coluna. Exato. Já fiz isso. E esse como se fosse um bambolê, ele é meio assim, é de madeira? Não, ele é não, é como se... Ele é de metal. Chama mágico, círculo mágico. Magic Circle. Que você coloca entre as pernas, não é isso? Você pode colocar entre as pernas, exato. Você pode enfiar a perna dentro e fazer pressão para fora. Tem várias coisas que podem ser feitas com o círculo mágico. Entendi. E as mastectomizadas podem usar esse tipo de Podem, não só podem, como devem, porque esses acessórios, eles são muito bons. Eles não fazem com que você faça um exercício muito pesado. Ele não tem... eles são... você adapta o exercício justamente à qualidade de movimento que aquela pessoa pode fazer naquele momento. Naquele momento da recuperação dela. E você vai, aos pouquinhos, aumentando, entendeu? A própria faixa elástica,
você tem faixas elásticas com vários tipos de tensão diferentes. Cada cor de faixa elástica é uma tensão diferente. Você tem a fraca, a média, a forte. Sim. Então, você vai adaptando de acordo com a qualidade de movimento que ela pode executar, entendeu? De acordo com o momento que ela está da recuperação dela. Entendi. Eu já utilizei, até sem saber, alguma coisa de Pilates numa recuperação minha de fisioterapia. As fisioterapeutas me usaram, agora que está me vendo a mente. Eu me lembro desse rolo, mas eu acho que elas não faziam comigo elas botavam aquele macarrão de natação. De natação. Das minhas. E eu me lembro, no início, eu me senti um pouco incomodada, mas depois era uma coisa tão gostosa que a gente não quer sair, porque a gente sente o alinhamento ali, não é? Eu falava, eu posso ficar aqui, que tá tão gostoso. Você pode lançar mão disso, do que você tem em casa? Por exemplo, enrolar a toalha ou botar um macarrão desse bem comprido para você fazer os alinhamentos em casa? Pode, você pode usar o rolo de macarrão. O problema é que o rolo de macarrão ele é um pouquinho mole demais. Sim. O rolo do Pilates ele é bem mais durinho. É mais duro. Mas para você, se ele estiver bem reto e você conseguir deitar nele retinha também, ficar em cima do rolo, não ficar mais do que 20 minutos. Isso é não, tem um tempo certo, sim. Ficar lá, só ficar lá deitada e depois escorregar para o lado assim e deitar no chão, você já vai sentir. A gente diz que você tem a impressão que tiraram a sua coluna, assim, arrancaram ela fora e você afundou, assim, né? Gente, é muito bom, é uma sensação deliciosa. Depois que você começa a se acostumar, é muito bom. No início você fica achando estranho, não é incômodo, mas depois eu sempre pedia para elas, escuta, vocês vão colocar esse rolo aqui, aí elas ficavam rindo. O que acontece? O aluno no início não gosta muito, depois ele fica assim, eu quero rolo. É muito bom mesmo. Eu acho que eu vou até fazer isso, porque a minha filha, além dela ser fisioterapeuta, ela também é instrutora de Pilates. Né? Ah, que legal! Só que ela não tem. A única coisa que ela tem aqui em casa é a bola, né? Ela não tem. Ela tem de trabalhar no local e faz, com aparelhos, né? Que ela trabalha. Aí eu vou dar essa ideia a ela. Vou passar numa loja aqui, vou comprar esse macarrão de coisa e vou pedir para ela me ajudar aqui. Vou deitar. Vai te fazer bem, com certeza. O problema só é que, como eu te falei, o macarrão, por ele ser mole, ele rapidinho ele vai afundar, assim, muito rápido. A gente ficar pelo menos uns 10 minutinhos vai dar para fazer. E esse macarrão não é tão caro assim que a gente não possa substituir. Foi ótimo. Gente... Nossa, e com isso acabou o nosso horário. Meu Deus. Foi ótimo o papo, a gente conversou. Você é nossa terapeuta lá do Espaço.on e quem quiser entrar em contato com você, é só entrar lá no site do Espaço.on que tem seus contatos, não é isso? Tem tudo lá. Então tá bom, Cláudia. Um grande beijo para você, boa noite e um ótimo final de semana, tá? Para você também, para todos. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.